Olá, meus amigos do Caverna do Cinéfilo. E aí, como tem passado? A minha quarentena, estou assistindo bastante filme, pessoal. Gente do céu, ontem eu tinha gravado um vídeo pra vocês falando do filme O Homem de Palha, né? E hoje eu assisti ontem mesmo à noite o filme O Sacrifício, que é um remake. E O Homem de Palha é de 1973, para quem não viu o outro vídeo. É um filme bem interessante, mostra bastante culturas. E o outro é O Sacrifício, que também é uma inspiração nesse filme aqui. Então eu resolvi gravar esse vídeo para vocês para fazer uma comparação do original versus o remake. Pessoal, se vocês estão gostando do meu canal, se inscrevam aí, deixe seu like, curtam aí, deixe bastante comentário. Eu gosto, pessoal, e eu quero que o meu canal cresça e eu quero assim que vocês me ajudem a crescer. Falem que vocês gostam, se eu estou errando em alguma coisa, se eu estou acertando, pra gente tá podendo melhorar nos próximos vídeos. Então, pessoal, vamos lá fazer o original versus remake. Sigam o vídeo. Primeiramente, pessoal, esses dois filmes aqui, ó, O Sacrifício e O Homem de Palha, eles são baseados em rituais celtas. Para quem não conhece, os rituais celtas aconteciam antes de Cristo e eu acho que é no ano 4 antes de Cristo e continuou depois em algumas regiões. O que acontece? Esses rituais eram feitos para agradecer os reis Sol, a rainha das águas. Então eles acreditavam, esse povo pagão, que fazendo isso, a colheita do próximo ano seria mais aproveitada e não sempre ia ter fartura. E eles também usavam esses rituais para poder fazer vingança com próprios assassinos. Por exemplo, se um ladrão daquela região ali é pego roubando, ele vai pagar com a própria vida. Como que ele pagava com a própria vida? Eram construídos bonecos de palhas de 3 metros de altura, mais ou menos, pelos próprios moradores daquela região. E dentro desse boneco de palha, eles colocavam esses criminosos e ateavam fogos. E eles ofereciam esses criminosos aos reis, aos deuses que eles acreditavam que iam preparar uma melhor colheita para eles. No caso, a deusa da natureza, a deusa das águas, o deus Sol, entre outros. Esse povo era um povo pagão, eles não acreditavam em um só Deus como a gente acredita, um único Salvador. Então eles faziam essas oferendas, até mesmo oferendas de animais, para poder ter uma boa colheita. E assim, era tudo baseado no misticismo e não existia o cristianismo ainda. Então esse povo celta, ele praticava vários sacrifícios e até sacrifícios humanos. Então o que isso tem a ver com o filme, Gustavo? Calma que eu vou explicar para vocês. No filme O Homem de Palha, que é esse filme aqui, eu vou explicar um pouco desse para depois entrar no remake. Mostra um policial, Eduardo, chegando numa ilha que ele recebeu uma carta anônima que uma garota tinha desaparecido. Gente, se vocês não assistiram o filme, não dão sequência, que vai ter muitos spoilers. E ele chega nessa ilha e ele começa a perguntar dessa garota nessa ilha. O que acontece? Ninguém conhece essa garota. Ou conhece. O sacerdote dessa ilha aqui, ele começa a negar e botar empecilhos. Só que na hora que o Eduardo se convence que tem algum mistério, ele começa a ficar mais agressivo, entrando nas casas de todo mundo, procurando por essa garota. No final do filme, ele tem uma surpresa, que eu acho que eu não vou revelar aqui, porque eu quero que vocês assistam. Ontem eu falei, mas no final do filme ele tem uma grande surpresa, que às vezes ele pode pagar com a própria vida. E então, os próprios moradores dessa ilha criou esse ambiente de suspense até ele chegar na ilha para ele ser usado. Agora, vindo para o filme desse daqui, eu vi muitas diferenças, agora que eu vou fazer o comparativo. O filme ele começa com um acidente de carro, que o Nicolas Cage, que é o Edward, nessa versão aqui, ele mostra ele parando uma mulher e a sua filha no banco de trás, numa estrada, e acontece que a menina joga uma boneca para fora do carro e ele vai pegar essa boneca, o policial. No que ele vai pegar, vem um caminhão e bate com o carro delas. E nisso começa o carro a pegar fogo. Ele, com o capacete, ele tenta salvar. Ele tenta quebrar o vidro para salvar a menina, mas parece que a menina não quer ajuda.
E isso fica um pouco atormentando a cabeça dele. Ele é afastado um tempo da polícia e ele fica com essas memórias em seus sonhos. Passado um tempo, ele recebe uma carta de uma ex-namorada, de uma ex-noiva, que eu acho que ela chamava Salgueiro, Salgueira ou Salgueiro, e ele recebe a carta dela falando que a filha dela está desaparecida e se ele poderia ajudá-la a encontrar. Então ele pega, como ele está afastado da polícia, e ficou situações nesse relacionamento que não acabou, porque deu a entender que ela abandonou ele e foi embora, e sem nenhuma explicação. E anos depois ela aparece com essa carta. Então ele ficou querendo, na verdade ele nem foi tanto para ajudar a achar a filha da Salgueiro, mas ele foi tentando buscar a resposta do que aconteceu. Então comparando o original perto do remake, o remake dá uma dramatizada, cria um romance e cria uma história, porque no original o Edward ele já chega na ilha anonimamente com uma carta que ele recebeu de alguém, de um morador da ilha, pedindo ajuda para achar a Primavera, que chama, a menina do filme chama Primavera. E então no original não tem esse romance. Então vamos voltar para o remake. Ele chega nessa ilha e no que ele chega nessa ilha ele contrata um cara lá que faz entregas nessa ilha. E esse cara fala que não vai levar ele porque não tem autorização. Então ele age com suborno, paga uma quantia lá, o cara entrega ele lá na ilha. Chegando lá, os moradores, tipo assim, desconhecem ele, fala que ali não é um lugar pra ele, que ali é um lugar privado, tudo. Aí ele fala que ele veio em nome da Salgueiro. Aí ele reencontra a Salgueiro, assim, ela fala assim, ó, minha filha desapareceu, não conte pra ninguém. Mas eles vão tentar entrar na sua cabeça e falar outras coisas de mim. Mas não acredite, só acredite no que eu te falar. Muito estranho isso, né? Aí o filme já começa a criar um certo suspense. E você vê que nesse filme aqui no remake, a aldeia, quem manda nessa aldeia são praticamente todas as mulheres. As mulheres são a figura central desse filme. Eu percebi que os homens são assim, em terceiro plano, são bem submissos às mulheres. Que já nesse filme, no primeiro, o homem é um sacerdote. Nesse remake, quem é sacerdote é uma mulher, que é vivida pela atriz Ellen Burst, que é super famosa, ganhadora do Oscar, que fez o filme O Exorcista, Requiem para um Sonho e muitos outros filmes. É uma atriz que ainda está viva. Então, voltando para o foco, ela é a sacerdotisa desse filme aqui. E ela é uma pessoa bem petulante, assim, bem arrogante, e deixa muitos mistérios. Aqui, no primeiro filme, eles estão reclamando da colheita, que não foi bem sucedida. Nesse daqui também eles falam da colheita, que da do ano anterior não foi bem sucedida, mas eles também entram com um tipo de colheita nova, com a colheita da apicultura, que é do mel. Nesse filme não citam mel. E no começo do filme, ele chega no hotel, na hora que ele chega, o Edward, ele pousa uma abelha em cima da mesa, ele mata essa abelha. Aí a mulher fala, por que você fez isso, sabe? Cria todo um suspense. Ele fala, eu sou alérgico. Então nesse outro filme, no original, não tem essas cenas assim. E no original também eu notei que tem muitas cenas assim eróticas. Por exemplo, tem uma cena no começo do filme que a Ingrid Pitt faz, que essa cena ficou muito marcada, que na hora que ele entra no quarto do hotel, ela começa no outro quarto bater na parede, assim, sensualizar, ela fica nua, tipo, seduzindo ele mesmo, mas ele sente essa pressão. Então você pensa que é um ritual de bruxaria. Nesse filme do remake não teve essa cena. Eu achei que deixou a desejar e não teve essa personagem, que eu acho que foi trocada pela Salgueiro, que vivia um romance com ele. Em vários momentos ele pesquisa a vida dessa menina, da Primavera, para ver onde ela tá. Então ele vai até a escola. Chegando na escola, ele pergunta para a professora assim, você conhece? Aí a professora fala que não. E pergunta para outras meninas se ele conhece a Primavera. As meninas falam que não, ele mostra a foto. Aí essa cena eu acho que copiaram, fizeram a cena idêntica da escola, ele escreve o nome no quadro da menina, tudo. Aí só que a cena da carteira que a menina sentava vazia ficou diferente. No filme original, na hora que ele chega até a carteira vazia, ele ergue a tampa daquelas carteiras, tem um besouro, um prego com uma linha e o besouro circulando em volta dessa linha. Aí ele fala, pra que isso? Aí a menina fala pro besouro se enforcando até o final, ele morrer. E essa cena é do filme original. Na cena do remake, ele chega na carteira, no que ele abre a carteira, voa um corvo de lá de dentro. Aí ele
se questiona por que desse corvo lá dentro. Aí as meninas falam, a gente colocou ele aí para ver o tempo que ele aguenta ficar aí dentro. Então você vê que as meninas são umas meninas meio estranhas dessa ilha. E a professora, na hora que ele chega, ela está incentivando, falando sobre sobre os rituais de sexo entre homem e mulher e colocando o homem numa figura bem submissa, que ele só serve para procriação, que ele só serve para germinar, que é a mulher que manda. E os dois ficam espantados nessa cena, falando que os dois Edward, o do primeiro e o do segundo, eles ficam espantados, falando que isso não é coisa que se aprende na escola. Só que aí ele dá um jeito, ele pega o livro da professora de chamada e ele acha o nome da primavera lá, ele fala Suas Mentirosas. Aí a professora chama ele até lá fora e fala, a gente está ocultando, mas ela morreu. Aí ele fala que não acredita nela. No que ele vai até o cemitério, ele vai lá e cava a cova da primavera. No primeiro filme ele acha uma lebre dentro do túmulo. E no segundo filme ele acha a boneca dela queimada. E aí a própria mãe dela, do remake, ela fala que a boneca era dela. E aí começa todo o suspense. Eu achei que assim, ó, esse filme aqui foi muito necessário, ele foi muito mais explicado a história dos rituais e da primavera, porque no primeiro filme, apesar de ser muito bom, ele deixa algumas coisas em aberto. Como aquele homem chegou até aquela ilha, de quem que ele recebeu essa carta, se foi anonimamente, deu a entender que foi anonimamente. Desse não. A gente chega a acreditar que foi da própria foi da namorada dele que voltou. Aí ele, não convencido, ele pega e pergunta para Salgueiro, mas a sua filha está na onde? Vamos procurar. Aí ela acaba revelando, ela não é só minha filha, ela é sua filha também. Foi um dos motivos que eu voltei para a ilha, que eu te abandonei. Então aí ele já fica mais perturbado ainda. Não, eu tenho que achar minha filha. E isso acontece, tudo isso está para acontecer no ritual do próximo dia, que vai ser no dia de 1º de maio, que é o dia que eles fazem celebração aos deuses celtas que eu falei. Então esse filme foi baseado totalmente na cultura celta, tanto o primeiro quanto o remake. Só que no primeiro filme é um sacerdote que apresenta o filme, que apresenta a apresentação da colheita, e nesse segundo filme quem manda é as mulheres, é a sacerdotisa. E eu gostei muito da atuação do Nicolas Cage no filme. Eu recomendo a todos assistirem esse filme. E assim, ó, deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Outra coisa que eu também queria citar é que no filme O Homem de Palha, o primeiro, na hora que o Edward está preso dentro do Homem de Palha, ele começa a amaldiçoar as pessoas porque está fazendo aquilo com ele, ele chama muito a atenção de Deus, ele pede muito a Deus. Ele usa até passagens da Bíblia, como alguns versículos de Salmos, para poder clamar por a sua própria vida. Então eu achei que foi um embate, o paganismo versus o cristianismo nesse primeiro filme. Já no remake não teve esse embate. A personagem do Edward, ele não se questiona tanto a Deus quanto ao filme anterior, mas ficou muito bem colocado. E assim, ó, eu acho que eu já falei bastante sobre a comparação dos dois filmes. Ficou um pouco diferente, que um ficou mais romantizado, o outro não. Um teve mais cenas eróticas, o outro não. Então, assim, esse filme aqui, ele ficou um pouco mais completo. Ele não deixou de ficar ruim, um remake ruim, apesar da crítica dele não ser boa. Ele ficou bem original. E no final do filme ele tipo deu uma pegada, assim, 6 meses depois, que nesse daqui não tem, deu uma pegada de que pode ter que seja uma sequência. Até faz uma participação do finalzinho de nem 1 minuto do ator James Franco. Mas ficou bem bacana. Então esse filme conta com vários atores também, conceituados, como Ellen Burstyn, Nicolas Cage, Lily Sobieski, aquela atriz famosa também que faz aquela série American Horror Story, ela fez A Sete Palmos, Frances Cornwell, que ela é uma atriz super ótima também, ela faz uma médica aqui, e ela chama Doutora Musgo no filme. Engraçado que cada personagem desse filme tem um nome de uma planta, tem a Primavera, tem a Doutora Musgo, entre outros. Então, assim, é um filme bem intrigante, é um filme que, para quem gosta de um pouco de história, um pouco de cultura, entender um pouquinho, vai gostar de assistir esse filme.
Ele faz bastante referências aos filmes atuais. Hoje os filmes atuais estão fazendo bastante referências a esses tipos de filmes sobre que fala sobre paganismo. Um exemplo disso é o filme Midsommar, que também é um filme que entra um pouco nessa pegada assim da cultura daquele local, de sacrifícios e tal. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu falo um pouco de original versus remake. É o meu primeiro vídeo. E um abraço a todos. Espero que tenham gostado do vídeo.